Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Um artista talentoso e corajoso. O cantor Cazuza deu voz a uma geração com letras marcantes e músicas que fazem sucesso durante décadas. Além disso, Cazuza enfrentou publicamente o HIV em uma época marcada pela desinformação e, sobretudo, preconceito. O nosso entrevistado de hoje é o cantor Renato Azambuja, que comanda o Cazuza in Concert há quase 2 décadas. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado, Renata, pelo convite, pelo espaço. Maravilha. Esse ano são 35 anos de morte do Cazuza, é isso? Sim, tempo não para. Tempo não para. 35 anos, voou, né? E 35 anos da partida de um grande poeta, né? De um grande ícone, eu acho que da música brasileira, né? Sim. E como é que surgiu essa oportunidade de você fazer esse show, que na verdade tem performance, né? Tem um pouco, Sim. tem um quê teatral também. Sim. Queria que você me falasse como é que surgiu essa oportunidade. Olha, eu acho que quando eu era moleque, essa coisa de... Nos anos 90, quando era moleque, a gente queria ter banda de rock, né? Sim. Brasília então, né? Brasília então, nem se fale. Então, eu tive a minha banda e o pessoal comentava essa coisa do timbre de voz, né? Quando a gente tocava um barão, enfim. E tempos depois, quando eu realmente entendi que a música teria um sentido profissional na minha vida, me veio a ideia de montar não um tributo, mas um espetáculo mesmo, né? Então, foram alguns meses ali de imersão na obra dele, na coisa dos trejeitos. Eu queria trazer uma coisa teatral também, Legal. além da música, roupas, enfim. Até que o mercado me deu a oportunidade de fazer o primeiro show. E de lá para cá são 17 anos já, homenageando esse poetinho exagerado. Você já era fã do Cazuza? Como é que foi isso? Porque você me fala que tinha as pessoas achavam um pouco parecido, né? O timbre de voz Sim, e tal. sim. Mas você já curtia as letras dele? Você já era fã dele? Eu curtia muito, mas eu preciso ser honesto. Eu vivi uma onda muito de guitarra na época e eu adorava o Frejá. Sim. Os arranjos, os riffs de guitarra. E com 17 anos, minha namorada na época falou: como assim, velho? Você prefere o Frejá ao Cazuza? Né? A mãe dela influenciou muito ela com essa coisa de poesia, de literatura. E ela realmente foi uma grande influenciadora, assim. E aí, durante o relacionamento, eu realmente fui conhecendo a obra do Cazuza e falei, caramba. O que não invalidou minha admiração pelo Frejá, Sim. porque os dois eram uma dupla, Sim. que se completavam muito, verdade. né? Mas essa imersão no Cazuza ali, antes de começar a tocar, veio mais ou menos nessa época. Então, 35 anos de morte, né? Então, a gente está falando também para uma geração que não conheceu o Cazuza, né? Que escuta alguma coisa, porque as letras dele as músicas são imortais, né? Assim, permanecem, continuam. Mas o que mais te chama a atenção, se fosse para você descrever, assim, o artista Cazuza, para quem, enfim, não mergulhou, assim, o que mais te chamou a atenção? Ou então, quando você fez essa pesquisa, apesar de gostar, mas quando você fez essa pesquisa, mergulhou, o que te chamou a atenção do Cazuza, assim? Eu acho que é um artista muito explosivo, né? É um artista com muita energia e ele acabava que ele colocava isso muito para fora, né? Nas letras e nas músicas. Eu acho que o Cazuza ele tem 3 pilares assim da carreira dele, né? Amor, crítica e irreverência. Sim. Né? Eu acho que são 3 pilares assim que compõem muito o compositor, né? Então era um cara que falava muito bem de amor, né? Sobre amor, era um cara que se apaixonou tantas vezes. Críticas sociais, então tem o período da carreira dele onde ele
ele falava muito bem, criticava muito bem. E eu acho que a acidez e a irreverência, como ele retratava as coisas, eu acho que esses 3 pilares compõem muito bem a característica dele como artista, sabe? Uhum. Então, eu acho que quando você entra ali na obra dele, e eu acho que eu me identifiquei muito com esses 3 pilares, né? Falar sobre amor, eu acho que todo mundo gosta. Entender e observar e saber criticar. E eu acho que essa coisa da irreverência, da acidez, eu me identifico. Então, eu acho que casou. Eu falei, opa, é um artista que eu me identifico, sabe? Legal. Legal. E assim, recentemente foi lançado, né, o livro, o filme, né, do Ney Matogrosso, espetacular. Quem não assistiu, assista, que é bem bacana. E aí, como eles tiveram uma relação e um relacionamento, né, a figura dele veio também, né, que chama um pouco também para essa galera jovem, né? Sim. É legal porque chamou, mas é isso, a gente estava conversando em off, né? Hoje é difícil, né, a gente falar, né? As críticas, elas vão aparecer. Então, rolou até um pseudo-cancelamento. Eu não sei nem se é viável você cancelar uma pessoa que já faleceu, né? Mas é isso, talvez a juventude, quem não conhece a fundo, não entenda que sim, Cazuza tinha um quê de garoto mimado, filho único, né? Filho de um poderosíssimo empresário do ramo musical e eu acho que aliado a essa personalidade super forte dele, né? Um ariano porreta, eu acho que algumas características ficaram muito afloradas ali no filme, mas que teve o aval do Ney. Sim. Né? Porque ele participou intensamente ali do filme. Então, se o Ney liberou, tá tudo certo. Com certeza. E é interessante, né, a gente sempre falar sobre isso, porque, assim, a internet é aquela coisa de que todo mundo sabe tudo, mas, na verdade, não sabe nada, né? Sim. Então, você vê, talvez, essa questão que a gente está falando de uma geração que não conheceu, não se aprofunda nas letras, não sabe o que o Brasil estava vivenciando naquela época. Sim. E, ao mesmo tempo, são letras extremamente atuais, né? Porque, como você falou, falam de amor, de críticas sociais que a gente, infelizmente, ainda vive, né? Nessa questão de, enfim, política e tudo. E é um cara que deu voz a uma geração. Sim. Né? Deu voz a uma geração, acima de tudo. E aí você pega esse debate de rede social, ele é intenso, ele é aflorado, e eu acho que tem que ser. Porque, assim, você falar do que você não sabe, do que você não entende, é muito ruim, né? É ruim. E, de certa forma, que talvez tenha despertado o interesse de repente, uma parcela ali procurar entender e conhecer a história, exato. Né? E é isso, a gente se identifica ou não. Isso tudo é muito, muito relativo. Nessa juventude de banda, tinha uma coisa muito aflorada da Legião Urbana, né? O Renato Russo, que eu sou super fã também. Mas eu acho que a identificação é muito mais por esse artista, aquela coisa, do que o Renato Russo. Né? Uma coisa visceral. Do que um Renato Russo mais tímido, uma coisa, muito entendeu? tímido, por sinal. Então entra numa pessoalidade mesmo. Sim. Às vezes você se identifica, fala, pô, isso aqui parece comigo. E às vezes não, enfim. Mas eu concordo contigo, a internet hoje deu voz a milhões de juízes, né? Sim. Todo mundo se sente no papel ali de julgar, de criticar, de opinar, e às vezes sem conhecer nada. Sem conhecimento, exatamente isso. É isso, então agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com um Band Entrevista, hoje falando com o artista Renato Azambuja, que comanda o show Cazuza em Concert. Lembrando que esse ano completa 35 anos de morte do Cazuza, né? E a gente está falando um pouco sobre aqui, relembrando essa figura que é emblemática. E aí, Renato, meu xará, vou te convidar e convidar para vocês que estão aí em casa, para a gente assistir uma reportagem que a Band, o Grupo Bandeirante, fez sobre o Cazuza. Vamos ver. Eu estudei colégio de padre, né?
10 anos, acho que deve ter uma coisa católica muito forte em mim, uma coisa, um moralismo, que ao mesmo tempo que eu sou um maior louco, ao mesmo tempo também eu fico, sabe, meu Deus, tá tudo errado, tem que mudar, sabe essas coisas? Cazuza não descobriu o talento musical logo de cara. Cursou comunicação social, tentou o teatro, a fotografia. No início dos anos 80, ele já se apresentava em público quando foi convidado pelo músico Léo Jaime a ingressar numa banda de rock que se formava no Rio, o Barão Vermelho. Quem vem com tudo não canta, mete balança, meu amor, me avisa e colabora. A parceria com Frejá e companhia durou 5 anos e 3 álbuns de sucesso. Essa é a vida que eu... Em 85, lançou a carreira solo. O primeiro grande hit foi Exagerado, a canção que abria o disco de mesmo nome. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Foi nessa época também que os primeiros sintomas do HIV apareceram. Internado algumas vezes com pneumonia, o cantor passou por tratamentos experimentais nos Estados Unidos, embora não reconhecesse publicamente que era soropositivo. Essa entrevista foi dada em 88 para Marília Gabriela, no programa Cara a Cara, da TV Bandeirantes. Não tô idético, não. Eu tive um problema muito sério, entendeu? Eu tive uma coisa de pulmão seríssima, estranhíssima. E realmente eu achei que eu tivesse com AIDS. E não tinha coragem de fazer o exame. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Enquanto isso, Cazuza alcançava o seu ápice criativo. Que aquele garoto que ia mudar o mundo. O terceiro de seus 5 álbuns, Ideologia. O conteúdo político nas letras se mantém atual até hoje. Ideologia, eu quero uma pra viver. É isso, né? Assim, você pode até não gostar, mas tem que respeitar essa obra, porque é uma obra fenomenal, né, cara? É, fenomenal e você vê, né, num curto período, né? Muito. O tanto que ele produziu, né? Muito. E aí teve a história também, Renato, como a gente falou aqui, né? É uma época, foi assim que surgiu o HIV, a AIDS, e ele teve a coragem, não no primeiro momento que a gente viu ali, no primeiro momento da entrevista com a Marília Gabriela, quando ela estava na Band ainda, que ela perguntou na lata para ele se ele estava com a doença, ele falou que não, mas posteriormente ele teve a coragem, porque a gente sabe que vários outros artistas morreram em consequência da doença e não assumiram publicamente. E perfeitamente compreensível, né? Porque uma época de preconceito, ainda existe preconceito ainda hoje, mas uma época de muito preconceito, mas ele teve essa coragem, né? Ele foi um porta-voz, né? Foi. Um porta-voz muito forte, né? E aquela capa emblemática, né, da Veja, ele estava já muito magro, né? Então, foi uma foto sugerida por ele, a produção daquela foto, justamente para dar uma chocada mesmo e chamar atenção para a doença, né? Porque era uma doença meio de bastidores, assim, né? A impressão que dá é que, não, de certa forma, não queriam alarmar. Mas ela estava ali, circulando, né? Estava, exatamente. E numa época em que as pessoas eram muito livres, né? No sentido até sexual mesmo, né? E não se protegiam. Sim. Muitos não se protegiam, a maioria não se protegia, né? Então estava circulando, né? Estava circulando e eu acho que essa escancarada que ele deu trouxe uma preocupação, né? Pro governo na época, as campanhas para o uso do preservativo. Sim. Né? Tanto que o Brasil hoje é referência no tratamento do HIV, né? Então, assim, obviamente que isso deve a vários fatores, mas a pessoas corajosas como ele, né? De falar assim, ó como eu estou, né? Sim. Olha como a doença me deixou. Eu queria chamar agora um pouquinho das imagens do seu show. Legal. Dessa homenagem que você faz. Vamos ver? Vamos assistir. Ah, tá. Então, aí, beleza, não tem o áudio, mas aí a gente vê, né, que você está ali caracterizado com as famosas... É um lenço, né? É uma bandana, né? Que ele usava. E aí, como é que é? Assim, a ordem... você se preocupou com uma ordem
cronológica das músicas ou com alguma história para desenhar, assim? Como é que é o repertório? Então, o show não vem numa ordem de lançamentos das músicas, enfim. Ela está numa ordem ali de pulsação de show, né? E essas imagens foi de um show realizado na Concha Acústica. E a gente foi acompanhado por uma orquestra. Que lindo. Foi lindo, com 23 músicos. E a gente fez um Cazuza sinfônico ali, banda e orquestra, né? Que lindo. E foi muito legal porque esse material chegou lá no Rio, na mão da Fabiana, que é prima dele, né? Sobrinha da Lucinha. E ela ficou super maravilhada, assim, porque foi o primeiro show sinfônico, né? Com as obras do Cazuza, que legal. assim. Foi um show maravilhoso, assim, rodeado de histórias malucas, porque era janeiro em Brasília, mas muita chuva mesmo. A produção quis fazer esse show nessa data. Eu falei, arriscou, cara, vocês são malucos, cara. No dia anterior, a gente fazendo mídia e tal, e, cara, Brasília debaixo de um dilúvio. Eu falei, e a Concha Acústica é aberta, né? E, cara, na noite anterior, eu falei, Cajus, tá na tua mão, cara. Você quer que a gente faça esse show, a gente faz. Se não quiser também, manda chuva e não vai rolar. E, cara, 7 da noite, abriu um céu estrelado depois de um dia inteiro de chuva, né? Foi um show para 8.000 pessoas, maravilhoso, assim, foi incrível. O céu estrelado e no dia seguinte, chuva, dilúvio. Eu falei, cara... Teve um dedinho aí. Poetinha mexeu uns pauzinhos aí. Falou, pô, deixa esses meninos fazerem esse show, né? Bacana. E ao longo desses 17 anos, né? Quase 2 décadas, assim, fazendo essa justíssima homenagem, vocês, né? Ou você ajustou muitas coisas? Porque, assim, é um repertório, como a gente falou, foi um curto período, mas ele tem um repertório e músicas muito marcantes, né? Acredito que as pessoas devam falar no final, pô, faltou essa música, sempre fala, né? Sempre rola. Cara, alguns ajustes, sim, nesses 17 anos, alguns ajustes, umas inclusões de umas músicas e a depender do show, do local, eu brinco com... Eu coloco umas músicas mais lado B, que eu sei que vai ter a presença de um público que conhece mais a obra dele. Dependendo do lugar, eu falo, cara, vai dar uma galera mais hit dele, né? E passei a fazer um bloco de músicas que ele não gravou, mas são músicas dele, tipo Malandragem, que a Cássia Eller gravou, que foi uma música que ele compôs para Ângela Rorô. A Ângela Rorô não quis gravar. E ele depois já tinha falecido, a Cássia foi gravar o acústico, ligou para o Frejá perguntando se tinha alguma música, ele falou, eu tenho uma música aqui, mas deixa eu ligar primeiro para a Ângela, que era, né, a pessoa com quem eles tinham combinado inicialmente de gravar. Ela falou, não, pode deixar gravar. Eclipse Oculto, que foi uma música que o Barão regravou, do Caetano Veloso. Poema, foi o Ney, né? Que foi o Ney, foi um achado, que era um poema escrito no guardanapo, fez para a avó. Né? Então foram músicas que eu acabei incorporando no repertório, que tem uma ligação, tem uma pauta ali, né, pro show. Mas é isso, a gente não consegue fugir muito de um script, né, de uma coisa. E você tem uma preferida? Cara, eu tenho algumas preferidas, assim. Eu acho que Codinome Beija-Flor é um momento do show, assim, que rola uma conexão muito forte com o público, né? A coisa do cantar, né? Eu acho que a conexão é muito legal ali do público com a gente. Exagerada é uma música que, inevitavelmente, tem uma energia muito forte, que todo mundo canta, né? E, particularmente, eu gosto muito de Ideologia. Eu acho uma música de punho fechado, assim, sabe? Potente, né? Potente. Legal. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o artista Renato Azambuja, que comanda o show Cazuza em Concert. E agora, Renato, vou pedir para você cantar pra gente. Legal.
aproveitando esses 35 anos, né, de falecimento do Cazuza e como passou rápido, né? Lembrando que o tempo não para, né? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. O tempo não para. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar do beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Ai, que lindo! Legal. Lindo demais. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre o início da sua carreira, como é que foi que você entrou no universo artístico. Você é de Sim. Brasília, né? Sou de Brasília, mãe carioca, pai gaúcho. E a música começou de uma forma meio aleatória, assim. Eu estava na 6ª série, eu acho. E o auge dos clipes da MTV, aquela coisa, né? E a gente, moleque, super aficionado por aquele lance. E aí o grupo de amigos decidiu, numa bela tarde, montar uma banda, mas no dia das escolhas dos instrumentos e tal, eu tinha faltado aula. E aí um escolheu guitarra, o outro escolheu baixo, bateria, e no dia seguinte, quando eu cheguei, eles já chegaram com a obrigação. O canto. Ah, você vai ter que cantar na banda. Eu falei, não, mas que isso? E aí a gente já tava com uma inscrição, cara, para uma apresentação. Mas você já cantava, assim? Não, cantava nada, cantava nada. Só que a gente já tinha feito a inscrição da banda para uma apresentação naquelas semanas festivais, culturais do é. colégio e tal. E, cara, me bateu um desespero, né? Eu falei, cara, como é que eu vou subir no palco o colégio inteiro, velho, para cantar, pelo amor de Deus? E aí fui fazer aula de canto, mas, tá. cara, foi uma coisa muito rápida, assim, de um mês e tal. Subi e cantei, né? Você lembra qual era a música? A gente cantou Heaven's Doors, a versão do Guns, e tinha uma música do Nirvana também. Caramba. Ajudava porque era só gritaria, né? Mas... E aí a banda continuou, a gente continuou, aquela banda de garagem, né? Minha mãe levava a gente só ensaiava, né? Aí pintava showzinho de colégio. E aí encarnei essa coisa de cantar, mas tocava violão nas rodinhas de viola, enfim. E aí continuei na música e já são 22 anos, né? Desses 17 com a banda Surf Sessions, que era uma banda autoral. Bem conhecida aqui em Brasília. Onde a gente botou para fora o lado compositor, né? Foram 2 DVDs, 5 discos gravados, uma vida musical muito intensa, assim. E paralelamente, o Projeto Cazuza, outros projetos também de rock, eu toco percussão também, então em alguns projetos eu faço só percussão, então é isso. Legal. E esse show, você sai de Brasília com ele também, né? Vai para outras cidades, se apresenta em outras cidades também. A gente já rodou o país com esse show e sempre muito bem acolhido, assim. Imagino. Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador. E foram praças, assim, fantásticas, porque aqui em Brasília o projeto é mais conhecido e a gente está mais acessível, né? Então, nas outras cidades teve um quê de novidade, assim, e até de muito espanto, assim, sabe? Com a coisa do visual, do timbre da voz e com o espetáculo em si. Então, foram experiências muito legais, assim, sair de Brasília, sabe? Sim. Bacana. E agora aí com os 35 anos, né? De morte de Cazuza, várias coisas estão acontecendo. Vocês fizeram um show aqui em Brasília, possivelmente deve retomar com esse show, né? E é isso, as portas estão abertas aqui. Muito obrigada, viu? Adorei o nosso bate-papo. Eu agradeço sempre o acolhimento aqui da Band, de vocês e como é importante a gente falar de música, falar de cultura, falar de arte. Obrigado, Renata, pelo espaço. Verdade, eu que agradeço, querido. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.